Aleluia, glórias a Deus. Tinha sumido aqui uma parte da minha Bíblia aqui, mas é porque na verdade eu estava procurando no lugar errado. Graças a Deus que eu achei. Amém, amados. Sejam bem-vindos mais uma vez, né? Deus colocou uma palavra no meu coração hoje, né? Depois tiveram folga de mim aí durante 2 domingos, né? A pastora Mena esteve pregando domingo passado, a pastora Patrícia no outro domingo. Coloquei uma mulherada aí, né, à frente, que as mulheres são bênçãos, né? Mas hoje é comigo mesmo, né? Mas vamos lá então, abra sua Bíblia, 2 Samuel capítulo 6, a partir do versículo 13. 2 Samuel capítulo 6, a partir do versículo 13. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificavam bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. Estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim Davi e toda a casa de Israel fizeram subir a arca do Senhor com júbilo e ao som das trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela. E vendo ao rei Davi, que ia bailando e dançando, saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Amém? Fechar os nossos olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te dar graças, Pai. Porque o Senhor nunca nos deixou sem uma mensagem, Pai. O Senhor sempre nos dá uma palavra para compartilhar com a tua igreja. E nós pedimos que teu Espírito Santo, mais uma vez, tenha liberdade nesse lugar, Pai. Seja uma noite de despertar da tua igreja, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Queria que você olhasse para essa pessoa perfumada, cheirosa, que está do seu lado aí, e dissesse assim para ela: seja quente, seja apaixonado, porque se você for morno, você será vomitado pelo Senhor. Amém? Então essa noite eu queria conversar um pouquinho com você sobre ser quente e ser apaixonado. A pastora Patrícia ministrou aqui rapidamente. Ela fez um resumo ali de algumas igrejas de Apocalipse. E uma das igrejas, a igreja de Laodiceia, em Apocalipse capítulo 3, versículo 4, o Senhor vai dizer, né? Apocalipse 3, versículo 15, né? Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Amados, Deus vem buscar uma igreja santa. Jesus vem buscar. Em Efésios está escrito que Ele vem buscar uma igreja santa, pura, sem mácula e irrepreensível. Jesus vem buscar uma igreja quente. Jesus vem buscar uma igreja avivada. Jesus vem buscar uma igreja cheia de azeite, cheia de óleo. Jesus não vai vir buscar uma igreja que não tem azeite, uma igreja fria, uma igreja morna, uma igreja gelada, como Mical, a filha de Saul. A palavra de Deus diz que quando Davi, depois de passar por tudo que passou, né? Porque quem conhece a história sabe que uma pessoa morreu quando eles tentaram trazer a arca da primeira vez, tentaram trazer a arca para Jerusalém. Uma pessoa não estava trazendo a arca da forma correta. Eles tentaram trazer a arca em carro de bois, e a arca deveria ser trazida nos ombros dos sacerdotes. Isso fala da responsabilidade sacerdotal. E tentando trazer da maneira errada, sem consultar a Deus, uma pessoa morreu. E então Davi, ele para tudo e ele vai buscar o Senhor. E então agora Deus dá para ele a direção. Como que a arca deveria ser transportada para Jerusalém? Precisava haver sacrifício, precisava ser nos ombros dos sacerdotes, não era de qualquer jeito, tinha uma forma correta. E a palavra de Deus que Davi, então, quando ele vai entrando
em Jerusalém, ele dançava com todas as suas forças, ele adorava com todas as suas forças, e ele ia dançando à frente da arca. E Mical, filha de Saul, quando viu Davi adorando a Deus com todas as suas forças, ela debochou de Davi, ela ridicularizou, ela desprezou Davi. E eu pergunto para você, quem você é aqui nessa noite? Você é Davi? Você é Mical? Você é alguém extremamente apaixonado, que se precisar dançar na casa de Deus, se precisar pular, se precisar glorificar, se precisar da glória a Deus, você vai fazer? Ou você é aquela pessoa gelada, que fica sentado no banco, olhando para o relógio o tempo todo, meu Deus, que horas que vai acabar esse culto? Eu tenho louça para lavar, será que o pastor não sabe que amanhã eu tenho que trabalhar, tenho filho, tem isso, tem aquilo? Eu também tenho filho, eu também tenho louça para lavar, e tem uma pilha lá, né, que a gente deixou hoje, não deu tempo de lavar a louça. Ele precisa vir aqui hoje à tarde aqui, então tem uma pilha de louça lá e eu vou lavar depois, né? Agora, quando eu estou na casa de Deus, amados, eu vim aqui para adorar o Senhor. É inadmissível vir para a casa de Deus e vir aqui ficar olhando para o vento, ficar olhando para a parede, ficar olhando para o relógio, ficar preocupando que horas que vai acabar. Será que o culto hoje vai ser 3 louvor? E se tiver 5 louvor? E se tiver 6 louvores? E se tiver 7? E se tiver 8? E se a gente fizer como Paulo, que a palavra de Deus diz em Atos dos Apóstolos, que Paulo começou a pregar, e foi pregando, e chegou perto da meia-noite, daí foi passando madrugada à noite, foi virando a noite. Diz a Bíblia que tinha um camarada chamado Eutico na janela, e aquele camarada dormiu durante o culto, e ele acabou caindo, e morreu. Muitas pessoas estão morrendo, amados, por causa da frieza espiritual. Muitas pessoas estão morrendo porque estão distraídas. Deus está falando no culto. Ah não, mas eu conheço a pastora Patrícia. Eu conheço a pastora Mena. O Christian, não, o Christian eu conheço. É ali, ó, de Nazaré, de São João Batista. É o filho do seu Dalci. Mas Deus usa. E quando Deus está falando, quem é inteligente, fica atento. Eu estava atento aqui quando a irmã Nice estava falando. Não era ela, era Deus falando. Deus falando que vai trazer riquezas e tesouros escondidos para a sua igreja. Se eu estou atento, eu tenho que... Faltou dar um pulo ali e dar um glória a Deus, porque falou Deus que vai dar riquezas escondidas, tesouros encobertos. Mas a gente às vezes está tão distraído, a gente está tão dormindo no culto, que não, a irmã Nice, minha esposa do Pedro, conheço ela, sei todos os defeitos dela, mas apesar dos defeitos, Deus usa. Porque Deus nunca usou na terra alguém que não tem defeito. Ou tem alguém que não tem? Deus usa pessoas imperfeitas. Deus escolheu, decidiu usar vasos de barro. Na Bíblia diz que ele usou até mula. Porque se o vaso de barro imperfeito não quiser falar, ele usa até mula. Mas ele fala. Amém? Então, amados, Deus tem me incomodado nesses dias. Principalmente nessa semana. Chega uma hora que a gente cansa de ver tanta indiferença, tanta frieza na igreja de Jesus. Fique tranquilo, se essa palavra não for para você, está gravando aqui. Então vai que a pregação nem é para você, vai que é para a pessoa que vai ouvir lá na gravação depois. Amém? Então fica tranquilo, se não for para você, pastorinha era para mim, era para o irmão que estava ouvindo lá, vai ouvir a gravação depois. Tá? Então fica tranquilo. Mas eu fico, às vezes como pastor, eu fico indignado, porque eu sei o que é uma igreja apaixonada, eu sei o que é uma igreja avivada, eu vivi isso, eu já experimentei isso. Uma igreja apaixonada, uma igreja fervorosa. A palavra de Deus diz em Romanos 12:11, coloca para nós ali, Brian, Romanos 12:11, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo o Senhor. A palavra de Deus é que eu tenho que ser fervoroso. Como é bonito a gente às vezes escutar um irmão, uma irmã que diz assim, fulano de tal é do fogo, fulana de tal, aquela lá é do fogo. Tá, mas eu não posso ser do fogo? Amém. Você também não pode ser do fogo? Amém. Será que é só o outro que tem que ser do fogo? Eu não posso ser do fogo também? O que está faltando? Bota a mão no peito assim e diga assim, o que está faltando para mim também ser do fogo? Porque se a Bíblia diz ser fervorosa no espírito, essa palavra não é só para o cara do fogo, para a mulher do fogo.
Essa palavra é para mim, é para todos nós. Deus está procurando uma igreja cheia do fogo. Só que o fogo começa por mim. E muitas vezes eu estou esperando a brasinha do outro para pegar fogo em mim. Eu estou esperando que o irmão lá, ele incendeie no culto para aquele fogo dele pegar em mim. Quando eu deveria estar lá no meu quarto de oração, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, botando fogo na lenha, para chegar aqui nesse culto já pegando fogo. Para não depender de uma irmã, não depender do louvor, não depender de ninguém. Porque eu já sou o cara do fogo, eu já vim no fogo. Eu já estou com a botija cheia de azeite. Eu não dependo de comprar azeite de ninguém, porque eu já tenho o meu próprio azeite. Agora, quem não tem o seu próprio azeite, vai ficar o tempo todo dependendo do azeite do outro. E hoje, como tem muita gente vendendo azeite, né, é fácil comprar. Como tem muita gente vendendo azeite, né, o comércio de azeite está em abundância no século que a gente está vivendo. Eu sou de uma época que não se vendia azeite. Eu sou de uma época que diz, né, vinde as águas, sem dinheiro, sem preço, comprar e comer, que é bom. Mas hoje virou o comércio de azeite para geral, né? Então, como tem gente para vender, você pode comprar. Agora, Deus está esperando que você produza o seu próprio azeite. Só que para produzir o próprio azeite, irmão, dá trabalho. Dá trabalho que você vai ter que parar, vai ter que deixar de ser Marta e virar Maria. Você vai ter que parar, né, trancar a porta do teu quarto e buscar Ele. Ah, mas eu não tenho tempo, busca na madrugada. Não tenho tempo, faz jejum, busca no meio-dia. Sacrifica o café da manhã, busca de manhã cedo. Sacrifica o jantar, busca de noite, antes de dormir. Busca, mas em algum momento eu tenho que buscar Ele. Porque eu não vou ter azeite só dependendo do outro. Em Atos 18, 25. Atos 18, versículo 25. Opa, tem ali, né? Este era instruído no caminho do Senhor, e fervoroso. Bota no 24 primeiro, Guilherme. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor, e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Olha só como que Apolo era. Apolo era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Que Deus envie muitos Apolos para congregar com a gente. E muitas Apolas. Amém? Glórias a Deus. Em Mateus capítulo 7, versículo 21. Mateus capítulo 7, versículo 21. A palavra de Deus diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai, acabou aqui. Apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Amados, não adianta eu curar em nome de Jesus, expulsar demônio em nome de Jesus, falar língua estranha, dar pulo também e dar glória, se eu não tiver uma vida de intimidade com Ele, se eu não tiver uma vida de busca diária, de andar com Ele, como Abraão andou, como Enoque andou, como Elias andou. Eu preciso caminhar com Ele. Jesus nos convida para um relacionamento. Desde a fundação do mundo, Deus sempre quis ter um relacionamento. A palavra de Deus diz que todos os dias, muito obrigado, a palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 1, em Gênesis, que todos os dias o Senhor vinha na viração do dia,
conversar com Adão no jardim. Por que que o próprio Deus vinha? Ele nem esperava Adão buscar. O próprio Deus vinha na viração do dia, ele vinha se relacionar. Por quê? Porque Deus criou o homem para se relacionar com ele. Deus criou cada um de nós para ter intimidade com ele, para se relacionar com ele, para conversar com ele. A palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses 5, orai sem cessar. É sem cessar, o tempo todo. Deus espera que eu converse com ele, que eu fale com ele. Eu não preciso ter medo dele. Ele quer que eu tenha temor. Temor é zelo, é respeito, é reverência. Mas não é medo. Eu não preciso ter medo de alguém que enviou seu próprio filho para morrer por mim. Eu não preciso ter medo de alguém que é bom, de alguém que o seu amor dura para sempre, que as suas misericórdias se renovam a cada manhã sobre a minha vida. Eu não preciso ter medo. Ele não quer matar ninguém. Ele não quer destruir ninguém. Ele quer simplesmente que eu me aproxime dele para poder entender o propósito, o projeto, os planos que ele tem para as nossas vidas. São planos de paz e não de mal, para nos dar um futuro, um fim na qual nós desejamos. Mas isso não vai acontecer de qualquer jeito. Eu preciso investir tempo com ele. Eu preciso me relacionar com ele. É quando nós nos relacionamos com ele que os nossos olhos são abertos. A palavra de Deus conta sobre duas pessoas que, após a ressurreição de Jesus, se encontraram com ele. Ele estava vivo e ressurreto. São os discípulos do caminho de Emaús. Não está na minha colinha. E esses discípulos foram conversando com Jesus no caminho, mas seus olhos estavam fechados. E porque seus olhos estavam fechados, mesmo conversando com ele, ouvindo a voz dele, não perceberam que era ele. Quando eu não tenho uma vida de intimidade com ele, muitas vezes eu escuto ele falar e eu nem sei que é ele. Eu nem sei que é ele que está falando. Quando se lembra do menino Samuel? Deus apareceu para ele e disse: Samuel, Samuel. E ele vai correndo, abre a porta e vai falar com Eli. Ele pergunta: seu Eli, o senhor me chamou? Ele disse: não te chamei, Samuel. Volta para dormir. Daqui a pouco Deus vem de novo: Samuel, Samuel. E Samuel vai de novo: seu Eli, o senhor me chamou? Se não, Samuel, eu não te chamei. Samuel faz o seguinte: se aparecer essa voz vir de novo, você responde assim, ó: fala, Senhor, porque teu servo ouve. Samuel não tinha intimidade com o Senhor. Ele era ainda jovem. Ele não sabia distinguir a voz do Senhor. É o que acontecia com aqueles discípulos no caminho de Emaús. Estavam andando com Jesus, Jesus estava vivo, ressuscitou, estava do lado deles e eles não conseguiam perceber. Foi só quando Jesus partiu o pão na mesa, que Jesus repartiu o pão, que os olhos deles se abriram. Quando a gente reparte o pão com ele, quando a gente senta à mesa para comer o pão com ele, os nossos olhos são abertos. Mas eu pergunto: a gente está gastando tempo para comer o pão dele, para estar à mesa com ele, para se alimentar dele, que é o pão vivo que desceu do céu? Ele disse: quem não come da minha carne, quem não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Se eu não tirar tempo para comer dele, eu vou morrer espiritualmente. Eu não sei você, mas eu já tive algumas anemias espirituais. A palavra de Deus diz: se você se mostra fraco no dia da angústia, quão pequena é a tua força. Quantos de nós aqui, amados, já nos mostramos fracos em muitos dias de angústia? Deus projetou para que a gente fosse forte. Ele disse para Josué: Josué, seja forte e corajoso. Deus quer que a gente seja forte. Deus quer que a gente, como filho dele, eu posso estar passando um luto, eu posso estar passando uma perda, eu posso estar passando uma traição, uma rejeição, uma dor muito grande. Ainda assim,
Como disse Abacuque, ainda que a figueira não floresça, e o produto da oliveira minta, e as ovelhas sejam todas arrebatadas e eliminadas do curral, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Você pode dar uma glória a Deus? Deus quer que a gente haja assim, mesmo na dificuldade, na prova. Eu estou passando pela prova dando glória a Deus, dando glória a Deus. Lembra? Né? E Abraão, sendo velho, e o seu corpo amortecido e idade, Abraão creu contra a esperança que seria pai de muitas nações e dava glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus aí? Glória a Deus! Então, amados, Deus quer que a gente dê glória mesmo na prova. Deus quer que a gente dê glória mesmo na luta, mesmo com a conta lá no vermelho, no negativo, usando o saldo do empréstimo do banco. Deus quer que a gente dê glória. É fácil? Se fosse fácil, né? Mas na verdade não é tão difícil. O problema é que a gente não tira tempo para se fortalecer no Senhor. A palavra de Deus diz em Efésios, antes de Deus ensinar sobre batalha espiritual, que nós temos uma luta. E essa luta não é contra pessoas de carne e sangue. Essa luta é contra principados, potestades e os poderes do mal nas regiões celestiais. Antes de Deus ensinar sobre essa luta, a primeira coisa que Paulo fala para a igreja de Éfeso: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Bota para nós ali, Efésios 6. Para a gente ir decorando a Bíblia, né? Efésios 6:10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Isso é uma ordem. Deus está falando por intermédio de Paulo para a igreja de Éfeso: irmãos, se fortaleçam. Vem chumbo grosso aí. Vem os tesouros escondidos? Vem. Vem as riquezas encobertas? Vem. Mas tem gigante para derrubar na terra prometida. Tem luta para ser travada. Não pense, tem tesouro, tem bênção, tem vitória, mas eu vou ficar numa rede deitado, né? Minha esposa gosta dessa pregação, essa parte aí, né? Vou ficar numa rede deitado, né? Com os pezinhos para cima, né? Os gigantes vão caindo tudo, minha direita, das minha esquerda, e o dinheiro entrando na conta. Uau! Meu Deus, nunca vi tanta fé em Israel. Não, irmão, quando a gente está no deserto, Deus manda maná. Deus manda codorniz. Mas quando chega o final do deserto, que você vai entrar na terra, para conquistar a terra, agora acabou o maná. Agora você vai ter que trabalhar. Agora você vai ter que enfrentar o gigante. Agora você vai ter que enfrentar o problema. Agora você vai ter que enfrentar lá o agiota. Tem que enfrentar o credor, aquele que fica lá mandando o WhatsApp: quando é que você vai pagar a minha conta? Talvez alguém aqui nunca passou por isso, né? Só o pastor, graças a Deus. Aleluia. E aí nessa hora, irmãos, eu quero dizer para vocês, já que o Espírito Santo está dirigindo tudo, né? Que ser fervoroso no Espírito não é só dar glória. Ser fervoroso no Espírito não é só pular na igreja. Ser fervoroso no Espírito não é só falar em línguas. Ser fervoroso no Espírito não é só dançar que nem Davi fez. Porque tem alguns irmãos, né, que são os chamados irmãos pentecostais, né? Glória a Deus, eu também sou pentecostal, irmão. Para quem não sabe, a palavra pentecostal, ela vem de uma palavra inglesa que é Pentecostes, né? E Pentecostes está ligado a Pentecusto, porque cost em inglês é custo, né? Pentecusto quer dizer que para você ser avivado tem um custo. Você quer ser cheio do fogo, tem um custo, tem um preço. Pentecostal vem de alguém que está disposto a pagar preço: jejum, oração, santidade, integridade e caráter. Porque muita gente pula da glória e fala em língua estranha, mas deve para todo mundo, dá mau testemunho, fica olhando para onde não pode, toca onde não deve, tem a língua grande, a boca suja, murmura, é ingrato, infiel. E aí o cara: fulano de tal é do fogo, fulano de tal é do fogo, tá? Mas é mau caráter. Eu sou de uma igreja pentecostal. E bate no peito: qual que é a tua igreja? Eu sou da igreja pentecostal. Vai pagar as contas. Ou
não tem dinheiro para pagar, procura a pessoa que você não está conseguindo pagar e dá uma satisfação. Quantas vezes eu fiz isso? Quando eu não tenho dinheiro para pagar minhas contas, sabe o que eu faço? Eu ligo para a pessoa: irmãos, eu não tenho dinheiro, eu estou sem, mas eu quero muito pagar e eu vou pagar. Só que segura aí, aguenta aí, porque agora eu não posso. Eu quebrei, aconteceu isso, aconteceu aquilo, mas eu vou pagar. Pode ter certeza, não sei quando, mas eu vou pagar. O crente, ele assume a responsabilidade, ele não foge do problema. Ele encara o gigante, não foge do gigante. Por isso que eu tenho que ser forte. Agora, como que eu vou ser forte se eu não me encho do Espírito? Se eu não tenho tempo para ler a Bíblia? Se eu não tenho tempo para orar? Se eu não tenho tempo para louvar? Se eu não vou na célula? Falta o culto? Não estou falando aqui, irmãos, das pessoas que faltam a célula, faltam o culto por alguma justificativa. Às vezes tem a justificativa. Por algum motivo não deu para ir, né? Ficou doente, quebrou o carro, aconteceu alguma coisa. Tem gente que, por infelicidade, às vezes acontece uns 3, 4 finais de semana seguidos, todo domingo dá um problema, né? É uma luta, é um desafio, né? Então, ninguém está aqui para tacar pedra em ninguém, nem para julgar ninguém. Mas a pergunta que não quer calar hoje: eu sou quente ou eu sou morno? Eu sou apaixonado por Jesus ou eu sou meia boca? Crente fervoroso, ele tem o fruto. As crianças aprenderam, né? Coloca para nós ali Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Isso é o avivamento da igreja. Diga que a igreja botar em prática isso daí, nós vamos ser tudo avivado. Aí vai ser a igreja do fogo. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, que é domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Pergunta para o seu irmão aí: como é que está o teu domínio próprio? Quando o teu marido foi grosso com você, como é que você respondeu para ele? Como diz a pastora Mena, encheu a boca com um copo d'água? Quando a sua esposa estava com TPM e descontou toda a dor dela em você, como que você reagiu na hora? Deu glória a Deus? Você se considera uma pessoa mansa? A Bíblia diz que os mansos herdarão a terra. E para quem não sabe, como igreja, nós estamos aqui para quê? Para herdar a terra. Nós estamos aqui para ganhar almas. Diga assim: ó, eu nasci para ganhar almas. Bota a mão no peito assim: eu nasci para ganhar almas. Só que a Bíblia diz que quem ganha alma é manso. Os mansos herdarão a terra. Aí eu pergunto: você é manso? Será que eu sou manso? Moisés se transformou no homem mais manso da terra, né? E eu? Será que eu sou manso, né? Pergunta para a pastora Patrícia, ela vai dizer. Pergunta para a pastora Mena também. Elas conhecem todos os meus podres, irmão. Tem dia que a gente tem domínio próprio, mas tem dia que a gente está com o demônio próprio. É? Tem dia, meu irmão. Aqui na igreja é o São Cristo que está no céu, a Santa Mena, Santa Alice, Santa Nice, Santa Patrícia, Santa Indianara, é um monte de santo. É? Tem até um santo da Venezuela, né? Santo Asdrúbal, Santas Benditas, Santo Jean. É? Tem o Santo Antunes, né? Santo Anderson. Pergunta para o Anderson. O Anderson, um dia ele chegou na célula: pastor, eu preciso desabafar. O Anderson nunca desabafa com ninguém. Mas um dia ele chegou na célula, porque ele é bem quietinho assim. Aí um dia ele chegou: pastor, hoje eu tenho que desabafar. O que foi, Anderson? O que aconteceu? Quase que eu pego meu gerente lá na minha empresa, que eu pego ele e eu faço alguma coisa. Mas tu segurou? Sim, quase, pastor. O encarregado lá botou ele na prova, irmão. Mas botou ele assim, fez igual o Satanás: eu te pedi para peneirar como trigo, Pedro. Jesus disse, né, que Satanás pediu para peneirar Pedro como trigo. Então às vezes a gente é peneirado no trabalho, né, na escola, na igreja. E Deus quer que a gente apresente o fruto. Oi?
Não, Anderson ele se segurou. Tanto é que ele aguentou o emprego, né? Se ele não tivesse segurado, já estava em outro emprego. João 15. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 15. João 15, 4. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Depois diz, continua ali, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Diga assim comigo, eu sou discípulo. Quando eu dou fruto. Muito fruto. O verdadeiro pentecostal, o verdadeiro crente, quente, apaixonado, é a pessoa que dá fruto. Não tem como eu ser quente e não dar fruto. Se eu não estou dando fruto, se eu não estou apresentando o fruto, ou eu esfriei, ou eu estou morno. E Deus quer que eu seja quente. Não dá para ser frio nem morno, tem que ser quente. E quem é quente, quem está ligado a Ele é a videira, nós somos as varas. A vara precisa estar ligadinha, ela precisa permanecer nele. Para permanecer nele, eu tenho que ter uma vida de obediência a Ele e a sua palavra. Muitas vezes a gente se desliga dele, a gente se desconecta dele por causa dos nossos pecados. Ele é santo. Não tem como permanecer nele, ligado a ele, produzindo frutos, se eu vivo uma vida de pecado. Ele é santo. Eu preciso viver uma vida de santificação. Se eu quero permanecer nele. E se eu estiver permanecendo nele, eu tenho que dar fruto. Eu preciso dar fruto. Eu preciso me tornar uma pessoa frutífera. E não necessariamente que uma pessoa frutífera é a pessoa que ganha muitas almas. Porque vai depender muito da geografia que você está, da cidade que você está. Uma coisa é você morar numa cidade de Canelinha, que tem aí, quantos mil habitantes? 13 mil habitantes, né? E outra coisa é você morar numa metrópole, né? Como Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus, que tem milhões de habitantes. Então, uma igreja aqui com 50 pessoas pode ser considerada uma igreja avivada. Né? Se for falar numericamente falando, né? Não gosto muito de número, mas... E às vezes uma igreja com 1000 pessoas, dependendo do lugar onde ela está, pode ser uma igreja fria. Então, tudo depende do lugar onde a gente está. Agora, uma pessoa frutífera é alguém que apresenta um bom testemunho. Que ela dá bom testemunho. A pessoa que dá bom testemunho é uma pessoa frutífera. Tiago capítulo 1, versículo 8. Tiago capítulo 1, versículo 8. A Bíblia diz, o homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Repita assim comigo, eu não posso ser inconstante. O que é ser inconstante, pastor? É o famoso crente Raimundo. Um dia pé na igreja, outro dia pé no mundo. Um dia eu sou santo, outro dia eu sou pecador. Um dia eu sou santo, outro dia eu sou pecador. Não dá para ser inconstante. Não dá para ficar em cima do muro. Quem já ouviu falar que o muro também é do capeta? Ou eu sou quente, ou eu sou quente. Em cima do muro é do capeta. Não dá. Para ser de Jesus eu tenho que me posicionar. Eu tenho que tomar uma decisão de realmente
me entregar totalmente a Ele. Nós aprendemos aqui durante vários cultos: filho meu, dá-me o teu coração. Deus quer que eu me entregue completamente por Ele, totalmente a Ele. A Bíblia diz que Jesus, em Isaías 53, Ele como ovelha muda, Ele se rendeu completamente, Ele se entregou completamente. Ele veio a esse mundo para morrer. Não veio aqui para qualquer coisa, Ele veio para morrer por nós. E Ele foi firme até o fim com o seu propósito. E Ele não abriu mão. Ele veio para morrer e foi até o fim. Até o fim. Ele se rendeu completamente. Jesus não vacilou. Jesus não toscanejou, não titubeou. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 12, verso 1: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Uma pessoa quente, ela é alguém que entendeu que a vida dela precisa ser um sacrifício vivo. Um sacrifício vivo nas mãos de Deus, para que os propósitos e os projetos de Deus se cumpram nas nossas vidas e através das nossas vidas. Ele espera que a gente possa colocar todos os nossos dons, talentos, recursos, tudo que temos, tudo que somos, tudo à disposição dele e do seu reino, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então tudo é por ele, tudo é para ele, tudo é por meio dele. Tudo que ele coloca nas nossas mãos, nossos bens, nossos recursos, nossos dons, tudo é para a glória dele. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, façais para a glória do Pai, para a glória de Deus. Amém, amados? E para acabar, mais duas coisas para a gente encerrar. Não tem como ser uma pessoa apaixonada, uma pessoa quente, e eu não me envolver com a causa de Deus. Eu falei que esse ano aqui, ninguém vai ficar sem fazer nada. Todo mundo vai, de alguma maneira, colocar os seus dons à disposição. Nós vamos encontrar algum jeito de botar todo mundo aqui, vai fazer alguma coisa. Nem que seja ficar na porta lá de recepcionista da igreja. Amém? Então diga: eis-me aqui, Senhor. Amém? Amados, para encerrar, Evangelho de João capítulo 3. Evangelho de João capítulo 3. Verso 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Um mestre da lei, amados, foi ter de noite com Jesus. Ele reconhecia que Jesus era vindo de Deus, porque Jesus não poderia fazer os sinais, os milagres que Jesus fazia, se ele realmente não fosse de Deus. Esse homem, esse mestre religioso, esse líder religioso chamado Nicodemos, ele descobriu, ele entendeu, ele compreendeu que Jesus era de Deus. E ele então vem de noite ter com Jesus, e Jesus disse: em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então ele pergunta, versículo 4, disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu:
na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Versículo 7. Não te maravilhes de eu te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Eu quero encerrar, amados, com essa palavra. Muitos de nós precisam nascer de novo. Nós precisamos nascer de novo. Eu não sei você, eu preciso nascer de novo. Eu preciso nascer de novo. Tudo que eu preguei para vocês é para mim também. Porque eu sinto que da parte de Deus, Ele está procurando um pastor muito mais quente do que esse aqui. Muito mais fervoroso que esse aqui. Esse pastor aqui tinha um violão, que a marca dele era APX3. Era um violão da Yamaha. E estava escrito APX3. Ele dizia, esse violão aí significa que eu sou apaixonado pelos três. Eu sou apaixonado pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo. Hoje eu não tenho mais esse violão, né? Mas eu quero estar apaixonado pelos três. Mesmo com o violão APX3 ou APX4, eu quero estar apaixonado por ele. Eu quero ser quente, eu quero ser fervoroso. Eu quero ser reconhecido, independente de ser batista, né? Ou qualquer outra coisa. Porque uma vez perguntaram para um pastor batista, você é tradicional, é avivado, pentecostal, o que você é? Né? Era pastor lá da Argentina, né? E ele respondeu, eu não sou nem tradicional e nem... Eu estou em constante avivamento, eu estou em constante renovação. Não, ele falou, eu não sou nem tradicional e nem renovado. Pergunta se é tradicional ou é renovado. Disse, não, nem tradicional nem renovado. Eu estou em constante renovação. Eu estou em constante avivamento. Eu estou em constante. Um dia as pessoas vão dizer, pastor Cristian, aquele lá é está em constante renovação. É o cara do fogo. Mas não é só porque pula da glória, porque tem caráter, porque anda com Jesus, porque nasceu de novo. Amém? Vamos ficar de pé? Amados, eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Eu queria que você olhasse para dentro de você. Esquece o pastor Cristian. Pergunta para você mesmo. A palavra de Deus diz no Salmo 119 que Davi 7 vezes ao dia procurava o Senhor. Eu gravei um vídeo essa semana, ontem. Salmo 119 diz que Davi 7 vezes ao dia buscava o Senhor. Quantas vezes ao dia você tem que buscar o Senhor? Você é uma pessoa quente? Você é frio? Ou você é morno? Porque se a gente é frio e morno, amados, nós precisamos nascer de novo. Nicodemos, ele era um mestre da lei, conhecedor das Escrituras. Mas Jesus disse, olha, não fique impressionado não. Se eu disser para você, falar uma verdade para você, você tem que nascer de novo. Você precisa nascer novamente. Porque do jeito que você está, você não vai muito longe não. Jesus vem buscar uma igreja quente. Jesus vem buscar uma igreja avivada, uma igreja de caráter, uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja imaculada, uma igreja alegre, uma igreja fervorosa. Aleluia! Diga, eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Aleluia, fala com Ele, fala com Ele. Ele está nesse lugar. Ele veio nos visitar nessa noite. Ele marcou um encontro conosco nessa noite. E Ele nos pergunta nessa noite, você é quente? Você é quente? Responda para você mesmo, eu sou quente. Deus está procurando uma igreja quente, uma igreja fervorosa, uma igreja avivada. Oh, aviva, Senhor, aviva a tua igreja, aviva a tua noiva, Senhor. Desperta a tua igreja, a começar em mim. Oh, você pode botar a mão no peito e dizer, a começar em mim, Senhor. A começar em mim, eu quero ser quente, eu quero ser fervoroso no Espírito. Eu quero ser cheio do teu fogo. Eu quero ser um homem e uma mulher de caráter.
Eu quero ser reconhecido como um filho legítimo, uma filha legítima. Não perfeito, porque perfeito não tem ninguém. Mas eu quero ser alguém que decidiu trilhar os teus passos, decidiu obedecer a tua voz, decidiu andar de acordo com os princípios do teu reino. Aleluia. Oh Espírito Santo, só tu podes promover essa mudança em nós. A tua palavra diz que é o Senhor que opera o querer e o efetuar. Oh Espírito Santo, vem nessa noite operar uma transfusão de coração, mas não de coração biológico, não de coração físico, mas dá-nos um novo coração, Senhor. Dá-nos um coração disposto a perdoar, porque nós somos duros quando se trata de perdoar. Nós demoramos para perdoar. O nosso coração é duro. Nós temos dificuldade de perdoar o nosso irmão. Nós temos dificuldade de estender a mão para ajudar quem precisa de socorro. Nós somos indiferentes muitas vezes com a necessidade alheia. Os nossos olhos são maus. A nossa mente é impura muitas vezes. O bem que nós deveríamos fazer, nós não fazemos. E o mal que nós não podemos fazer, esse nós fazemos. Oh Senhor, dá-nos um coração como Davi. Alguém que não estava preocupado com nada nem com ninguém. Ele só queria te adorar, ele só queria trazer a arca. O que ele mais queria era trazer a arca para Jerusalém. Ele queria ver a sua igreja novamente. Ele queria ver o seu povo incendiado, apaixonado, adorando, glorificando, exaltando o grande e poderoso Rei. Oh Senhor, que todo espírito inimical seja banido da tua igreja. Que toda frieza, que toda mornidão seja extirpado do meio da tua noiva. Traz de volta o avivamento, traz de volta a glória, traz de volta o fogo, traz de volta o Pentecostes, traz de volta, Senhor. Vem com o teu poder, vem com a tua glória e enche a tua igreja com o teu Espírito, Senhor. Aleluia. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito, diz o Senhor. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda e devassidão, mas enchei-vos do Espírito, diz o Senhor. Enchei-vos do Espírito. Há uma colheita para ser feita. Existem almas para serem alcançadas. Estamos vivendo os últimos dias. Levanta-te, amada minha, pomba minha, que anda pelas fendas das penhas. Oh, faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce. Levanta-te, amada minha, formosa minha, e vem. Oh, quantos ouvem a voz do seu amado? Aleluia. Comece a glorificar o nome dele nesta noite. Oh, adore, adore a ele. Adore a ele, ele está aqui. Ele está aqui. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas o ar que eu respiro, preciso de ti. As lutas vêm tentando me afastar de ti, e a escuridão procura me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Quantos querem permanecer? Quantos querem permanecer? Quantos
de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Existe alguém aqui nessa noite que gostaria de entregar a sua vida para Jesus? De repente você chegou aqui, você ainda não entregou a sua vida para Jesus. Até aqui você tem lutado contra o Senhor. Você tem tentado fugir do caminho do Senhor. Você tem escolhido outros caminhos. Mas nessa noite o Senhor está falando com você. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E não mais ele fará. Se existe alguém aqui que gostaria de entregar a sua vida para Jesus nessa noite, está cansado de viver essa vida que você está vivendo, que não vai te levar a lugar nenhum. O caminho de pecado é um caminho de morte. A Bíblia diz: entrai pela porta estreita, porque largo e apertado é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. Nessa noite Deus está te chamando para escolher o caminho estreito, a porta estreita. Pode ser mais difícil, mas você não está só. Deus coloca anjos para nos ajudar. Deus levanta irmãos para nos ajudar. Você quer entregar sua vida para Jesus nessa noite? Quantos querem entregar sua vida para Jesus? E se alguém aqui que quer se reconciliar com Ele, de repente você, aleluia, você de repente se criou no caminho do Senhor, você teve a oportunidade de conhecer a palavra de Deus, mas você se desviou do caminho do Senhor, você esfriou. O Senhor está te chamando nessa noite. Volta, 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 volta. Se tem alguém aqui que quer se reconciliar com Deus nessa noite, que reconhece que precisa da ajuda dele, Deus está te chamando. É tempo de reconciliação. É tempo de voltar ao primeiro amor. É tempo de praticar as primeiras obras. Aleluia. Meu amor, tudo em minha vida. Que o teu perdão alcance até os meus inimigos.
Aleluia. Senta um pouquinho. Pastora Patrícia vai dar um recado aqui importante. Depois em seguida a gente está encerrando, amém? Amém. Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Então amanhã nosso culto de mulheres, né? Voltamos aqui, em nome de Jesus, com as nossas convidadas, amém? E eu sei que Deus vai fazer grandes coisas. A pastora Nicéia vai estar conosco, né? Ela é de Brusque, minha filhinha na fé, né? A primeira que eu ganhei para Jesus. E ela é muito meiga, muito querida, né? Então se você ainda não convidou alguém para estar aqui amanhã, ainda dá tempo de mandar o convite hoje, amém? E o genro dela vai estar aqui também, esqueci o nome dele, é meu afilhadinho, né? Eu disse para ele que ele é meu afilhado agora que eu sou madrinha da namoradinha dele. Então ele vai vir tocar também comigo. Glória a Deus. Eu estava assim muito preocupada que vai ter célula de homens amanhã. O pastor Cristiano ia estar e eu ia tocar sozinha. E ele disse sim imediatamente quando eu convidei. Amém? Então amanhã ele vai estar aqui adorando ao Senhor conosco. Glória a Deus. Depois lá atrás tem um cafezinho e uma bolachinha. E a irmã Nice também tem ali os papéis para entregar, para a gente poder fazer uma cesta básica, para poder abençoar famílias. Então pegue os papeizinhos, né, para não trazer tudo igual. A irmã Nice preparou um papel para a gente pegar e trazer cada um alimento para a gente poder estar dando. Amém, glória a Deus. Aleluia. Os homens também vão ter a bênção deles, né? O pastor Maclodes vai estar trazendo a pastora Nicéia e a gente já aproveitou e convidou ele para estar ministrando para os homens, né? Ele já esteve aqui ministrando na rede de homens, na época ainda do Marcos Vinícius, né? E ele vai estar também pregando amanhã na célula de homens. Então, os homens que puderem ir, né? Os irmãos de São João também, se puderem vir, a gente arruma carona aí, botamos no carro. Amanhã, as mulheres vão estar todas aqui e os homens na casa do irmão Nunes. Fica de pé, irmão Nunes. Esse moço aí com bastante cabelo aí, tá? É esse aí, esse cabeludo. Na casa dele amanhã às 20 horas, os homens vão estar reunidos lá. Amém? Lembrando que a célula, ela tem o objetivo de alcançar novas almas para Jesus. A gente pode convidar pessoas. Amanhã eu sei que vai ser um dia diferente, né? O pastor Marcos com certeza vai trazer uma palavra aí que vai pegar todo mundo, né? Mas não esqueça que da nossa missão de ganhar as almas, né? Então, convide pessoas para estar na célula. Vai ser uma bênção. Pastor Macludes é uma bênção, pastor Nicéia, tenho certeza que vai ser fogo puro. Amém? Vamos ficar de pé? Amados, hoje o culto ele passou um pouquinho do horário que a gente geralmente costuma terminar, né? Mas eu quero que todos saibam o seguinte, né? A gente se preocupa, sabe que todo mundo tem que trabalhar amanhã, mas a gente não quer impedir que o Espírito Santo de Deus quer fazer em cada culto. Cada culto é único. Vai ter culto aqui que talvez a gente vai terminar às 8h30. Não sei, né? Cada culto é único. Mas se acontecer algum dia de alguém precisar sair mais cedo por algum motivo, tem pessoas que acordam para trabalhar 3 da madrugada, enfim, não fique preocupado quanto a isso. Você é livre. Mas nós precisamos deixar em cada culto, cada célula, Deus fazer o que Ele quer fazer naquela noite, amém? O amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês, amém? Não vai embora sem cumprimentar pelo menos umas 5 pessoas e, a partir de hoje, a gente vai ter sempre um cafezinho ali, ó, no final, um cafezinho com uma bolachinha. Então aproveita ali para tomar um cafezinho, um biscoitinho e ter mais um tempinho de comunhão. Amém? Deus abençoe a todos, uma semana de vitória.